Há verdades que não prescrevem, há culpas que não envelhecem, e há casos que nunca fecham completamente, mesmo quando a sentença já foi proferida, o processo arquivado e o réu enterrado há anos, sob uma lápide que nunca deveria ter carregado seu nome. Meu escritório fica no terceiro andar de um prédio antigo no centro da cidade, onde o barulho dos tribunais ainda ecoa pelas paredes, mesmo às 2 da madrugada. Sou advogado criminalista há 23 anos. Defendi inocentes, culpados, omissos e arrependidos. Aprendi que a justiça humana é falha, limitada, às vezes cruel. Mas nunca imaginei que um dia eu seria convocado a corrigir um erro que cometi quando ainda acreditava que a verdade sempre vencia no tribunal. Estava revisando arquivos antigos numa quinta-feira chuvosa, quando encontrei a pasta amarelada com o nome dele, Marcos Vinícius Ferreira de Souza. O caso tinha 15 anos. Eu era jovem, ambicioso e acreditava que fazer o melhor possível era suficiente. Ele foi condenado a 18 anos por homicídio qualificado. Morreu na penitenciária 7 anos depois, esfaqueado numa rebelião. Nunca mais pensei nele, até aquela noite. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Abri o processo com as mãos trêmulas. Li novamente os depoimentos, as perícias, as contradições que na época eu ignorei porque confiava no sistema. E foi então que vi uma testemunha que nunca foi ouvida, um laudo pericial adulterado, uma confissão obtida sob coação psicológica. Marcos era inocente e eu, seu advogado, não percebi. O peso daquela descoberta me esmagou como uma sentença divina. Sentei na cadeira de couro gasto e chorei pela primeira vez em anos. Chorei por ele, por mim, pela justiça que falhamos juntos. Mas o que eu não sabia ainda era que aquela descoberta não era acaso, era convocação. Passei os dias seguintes obcecado. Reli cada página do processo dezenas de vezes. Procurei os antigos colegas do fórum, os promotores, os peritos. A maioria já tinha se aposentado ou mudado de cidade. A testemunha-chave, aquela que nunca foi ouvida, havia morrido 3 anos após o julgamento. Atropelada numa rodovia deserta, em circunstâncias nunca esclarecidas. Quanto mais eu investigava, mais claro ficava. Marcos foi sacrificado. Alguém precisava de um culpado rápido e ele estava no lugar errado, na hora errada, com o perfil errado. Pobre, negro, sem família influente. O sistema o engoliu sem hesitar. E eu, que deveria ser sua voz, fui apenas mais um cúmplice do silêncio. Comecei a ter pesadelos. Via Marcos no corredor da penitenciária, olhando para mim com olhos vazios. Ouvia sua voz me chamando, pedindo ajuda, me acusando. Acordava suado, com o coração acelerado, sentindo o peso de uma culpa que não prescreve nem com a morte. Foi numa dessas noites insones que decidi. Eu precisava limpar o nome dele. Não importava se ele já estava morto. Não importava se ninguém mais se importava. Eu me importava. Minha consciência exigia reparação. A justiça espiritual exigia redenção. Protocolei um pedido de revisão criminal post-mortem. Os colegas me olharam com pena, como se eu tivesse enlouquecido. Para quê? Perguntavam. Ele já morreu. Deixa pra lá. Mas eu não podia deixar, porque justiça não é sobre conveniência. É sobre verdade. E a verdade, descobri tarde demais, não morre com o corpo. O processo de revisão avançava devagar, como todo processo que incomoda. Juízes relutantes, promotoria resistente, documentos extraviados. Mas eu insisti. Contratei peritos independentes, localizei testemunhas esquecidas, reuni provas que na época foram ignoradas. Foi durante uma dessas investigações que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava no arquivo morto do fórum, procurando os autos originais, quando senti uma presença. O ar ficou denso, frio. As luzes piscaram, e então ouvi, clara como o som de uma sentença sendo lida. Obrigado por não me esquecer.
Virei-me bruscamente. Não havia ninguém. Apenas fileiras infinitas de estantes empoeiradas e silêncio. Mas eu sabia. Eu senti. Marcos estava ali. Não como lembrança, mas como presença. E naquele instante compreendi. Este caso não era apenas meu. Era nosso. Ele estava me ajudando a encontrar a verdade que ele nunca pôde provar em vida. A partir daquele dia, as coisas começaram a se encaixar de maneira inexplicável. Documentos que eu procurava por semanas apareciam sobre minha mesa sem que eu soubesse como. Testemunhas que eu não conseguia localizar me ligavam espontaneamente, dizendo que sentiram que precisavam falar. Um perito aposentado me procurou, dizendo que carregava um remorso há 15 anos e queria confessar que foi pressionado a alterar o laudo. Cada peça do quebra-cabeça era uma revelação. Cada prova, uma condenação ao sistema que falhara. E cada avanço no processo era acompanhado por sinais. Luzes que piscavam, portas que se abriam sozinhas, a sensação constante de que alguém caminhava ao meu lado. Meus colegas começaram a me evitar. Diziam que eu estava obcecado, que precisava de terapia, mas eu sabia a verdade. Eu estava sendo usado como instrumento de uma justiça que transcende os tribunais humanos. Uma justiça que não esquece, não prescreve e não descansa enquanto houver uma alma esperando reparação. 6 meses depois de iniciar a revisão, consegui uma audiência. O juiz, um homem sério de 60 anos, analisou as novas provas com expressão grave. O promotor, visivelmente incomodado, tentou desqualificar cada documento, cada testemunho, cada perícia. Mas as evidências eram irrefutáveis. Naquela sala de audiência, senti Marcos ao meu lado. Não era imaginação, era certeza, como se ele estivesse sentado na cadeira ao meu lado, ouvindo sua defesa ser finalmente apresentada com a dignidade que merecia. E quando o juiz pediu minha manifestação final, as palavras saíram de mim com uma força que não era só minha. Excelência, este homem morreu condenado por um crime que não cometeu. Morreu sozinho, esquecido, desacreditado. Sua família o repudiou. A sociedade o apagou. Mas a verdade não morre. A verdade espera. E hoje, 15 anos depois, a verdade exige ser ouvida, não para beneficiar Marcos Vinícius, que já não precisa mais de sentenças humanas, mas para que nós, os vivos, possamos dormir sabendo que tentamos corrigir o erro que cometemos juntos. O silêncio na sala era absoluto. Até o promotor baixou os olhos. O juiz anotou algo, respirou fundo e disse: "Vou analisar com atenção. Aguardem a decisão." Saí daquela audiência exausto, mas em paz. Porque, independente do resultado, eu sabia que havia feito o que deveria ter feito 15 anos atrás. Lutar pela verdade com todas as minhas forças. A decisão saiu 3 semanas depois. Eu estava no escritório quando recebi a notificação. Minhas mãos tremiam ao abrir o documento. Li a primeira linha e meus olhos se encheram de lágrimas. Julgo procedente o pedido de revisão criminal. Declaro a absolvição póstuma de Marcos Vinícius Ferreira de Souza, reconhecendo sua inocência em relação aos fatos pelos quais foi condenado. Caí de joelhos. Não de cansaço, mas de alívio, de gratidão, de redenção. A justiça, ainda que tardia, ainda que póstuma, ainda que imperfeita, havia sido feita. O nome dele estava limpo. A verdade havia vencido. Naquela noite, voltei ao cemitério onde Marcos foi enterrado. Era um lugar simples, esquecido, com cruzes tortas e grama alta. Encontrei sua sepultura. Uma lápide pequena, sem flores, sem visitantes. Ajoelhei-me e coloquei sobre o túmulo uma cópia da sentença de absolvição. Você estava certo, Marcos. Eu falhei com você, mas prometo que vou contar sua história. Vou fazer com que as pessoas saibam que você era inocente, que você não mereceu o que fizeram com você. O vento soprou forte naquele momento, como se alguém tivesse suspirado aliviado. As folhas das árvores farfalharam numa melodia que parecia uma despedida. E então senti, pela última vez, aquela presença. Não mais angustiada, não mais presa,
livre, em paz, redimida. Levantei-me e caminhei de volta ao carro com o coração mais leve do que estava há meses, porque aprendi algo fundamental naquele processo. A justiça humana é limitada, mas a justiça espiritual é eterna. E quando falhamos aqui, ainda podemos corrigir lá, se tivermos coragem de enfrentar nossos erros e humildade para repará-los. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Procurei a irmã de Marcos, a única parente que ainda vivia na cidade. Ela me recebeu com desconfiança, mágoa antiga nos olhos. Mostrei-lhe a sentença de absolvição. Ela leu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre soube que ele era inocente, ela disse com voz embargada, mas ninguém acreditou em mim, nem a família, todos o abandonaram. Ele morreu sozinho, Dr. Paulo. Morreu carregando uma culpa que não era dele. Eu sei, respondi engolindo a própria culpa. E eu sinto muito, deveria ter lutado mais por ele, deveria ter visto as contradições, as falhas, as injustiças. Falhei como advogado, falhei como ser humano. Ela me olhou com uma mistura de dor e compaixão. Mas o senhor voltou? Mesmo depois de tanto tempo, mesmo sem obrigação, o senhor voltou e lutou por ele. Isso significa algo. Talvez não apague o erro, mas traz um pouco de paz. Naquele dia, prometi a ela que faria mais, que levaria o caso à imprensa, que denunciaria as falhas do sistema, que usaria a história de Marcos para evitar que outros inocentes fossem sacrificados pela pressa, pela negligência, pela conveniência. A repercussão foi maior do que eu imaginava. Jornais, rádios, programas de TV, todos queriam ouvir a história do advogado que descobriu a inocência do cliente 15 anos depois de sua morte. Alguns me chamaram de herói, outros de louco. Eu me via apenas como alguém tentando corrigir um erro que me assombrava. Recebi centenas de mensagens. Famílias de outros condenados me procuravam, pedindo ajuda, dizendo que seus parentes também eram inocentes. Percebi então a dimensão do problema. Marcos não era exceção. Era apenas mais um entre tantos que o sistema havia engolido. Decidi criar um projeto, revisão de casos antigos com indícios de erro judiciário. Reuni jovens advogados idealistas, professores de direito, estudantes comprometidos. Chamamos o projeto de Justiça Póstuma, porque acreditávamos que nunca é tarde para fazer o que é certo. O trabalho era árduo, doloroso, muitas vezes frustrante. Para cada absolvição, enfrentávamos 10 derrotas, mas cada vitória, por menor que fosse, trazia um pouco de redenção. Não apenas para os condenados, mas para nós, que havíamos falhado com eles. E em cada caso, eu sentia a mesma presença que senti com Marcos, como se todas aquelas almas esquecidas, injustiçadas, silenciadas, estivessem ali, ao nosso lado, nos guiando, nos ajudando a encontrar a verdade que elas nunca puderam provar em vida. 3 anos se passaram desde que descobri a verdade sobre Marcos. Nesse tempo, conseguimos absolver póstumamente 17 pessoas. 17 inocentes que morreram condenados, esquecidos, desacreditados. 17 nomes que foram limpos. 17 famílias que finalmente puderam chorar seus mortos sem a vergonha da condenação. Mas o caso de Marcos permanecia especial, porque foi ele quem me ensinou a lição mais importante da minha carreira. Justiça não é apenas sobre leis, provas e sentenças. É sobre consciência, responsabilidade, reparação. É sobre reconhecer quando erramos e ter coragem de corrigir, mesmo que isso nos custe conforto, reputação, tranquilidade. Hoje, quando entro numa sala de audiência, carrego comigo a memória de Marcos e de todos os outros que falhamos, não como peso, mas como compromisso, como lembrete de que cada cliente é uma vida, cada processo é uma história, cada sentença é uma responsabilidade que transcende o papel e alcança a eternidade. Aprendi também que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, pode ser redimida quando nos dispomos a enxergar nossos erros e corrigi-los.
que nunca é tarde para fazer o certo, que a verdade, mesmo sufocada, sempre encontra um caminho para emergir, se houver alguém disposto a ouvi-la. E aprendi, acima de tudo, que existem forças além da nossa compreensão que trabalham pela justiça. Forças que não descansam, não esquecem, não prescrevem. Forças que usam pessoas como eu, falhas, arrependidas, dispostas, como instrumentos de reparação. Voltei ao túmulo de Marcos no aniversário de sua absolvição. Desta vez, a sepultura estava diferente. Alguém havia colocado flores frescas, a lápide estava limpa, polida, e sobre ela, uma pequena placa de bronze com os dizeres: Marcos Vinícius Ferreira de Souza, inocente, absolvido pela verdade, redimido pelo amor. Fiquei ali por horas, em silêncio, refletindo sobre tudo o que acontecera, sobre como um erro pode marcar uma vida e uma morte, sobre como a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra quem a desenterre, sobre como a justiça, mesmo tardia, traz paz tanto aos mortos quanto aos vivos. Pensei também nas outras 17 almas que ajudamos a libertar, e nas centenas, talvez milhares, que ainda esperam. Esperam que alguém revise seus processos, questione suas condenações, lute por suas verdades. Esperam que a justiça, ainda que póstuma, chegue até eles. E prometi ali, diante daquele túmulo, que continuaria, que não descansaria enquanto houvesse um inocente condenado, um erro a ser corrigido, uma verdade a ser revelada. Porque esse é o meu código, o código da colheita, onde cada ação tem uma consequência, cada erro exige reparação, cada alma merece justiça. O vento soprou novamente, suave desta vez, como uma bênção. E eu soube que Marcos estava em paz, que todos eles estavam, porque finalmente suas vozes haviam sido ouvidas, suas verdades reconhecidas, suas memórias restauradas. De volta ao escritório, olhei para a estante repleta de processos antigos. Cada pasta era uma vida, cada nome, uma história, cada condenação, uma possibilidade de erro, e cada erro, uma chance de redenção, se houver quem tenha coragem de buscá-la. Sentei-me à mesa e peguei o próximo processo. O nome na capa: Ana Paula Mendes da Silva, condenada a 12 anos, morta há 4. E eu, seu advogado na época, confiante demais na acusação, negligente demais nas contradições. Abri a pasta com as mãos firmes, mas o coração pesado, porque sabia o que viria. A investigação árdua, a busca obsessiva pela verdade, as noites sem sono, as revelações dolorosas. Mas sabia também o que encontraria no fim: justiça, redenção, paz. Enquanto lia os autos, sentia aquela presença familiar, não mais de Marcos, mas de Ana Paula, como se ela soubesse que finalmente alguém voltaria para lutar por ela. Alguém que aprendeu, da maneira mais dolorosa possível, que justiça não prescreve, que verdade não morre, que toda alma merece ser defendida, mesmo depois da morte. Porque no tribunal espiritual não há prazos, não há prescrição, não há arquivamento definitivo. Há apenas uma lei, a da verdade, e uma consequência, a da reparação. E eu, advogado dos mortos, jurei defender essa lei até o fim dos meus dias. Os anos que se seguiram me transformaram, não apenas como profissional, mas como ser humano. Cada caso resolvido era uma cicatriz de aprendizado. Cada absolvição póstuma, um passo na minha própria jornada de redenção. Descobri que o remorso, quando transformado em ação, torna-se propósito. Que a culpa, quando reconhecida e reparada, liberta não apenas o ofendido, mas também o ofensor. Que justiça e amor, ao contrário do que aprendemos, não são forças opostas, são faces da mesma lei divina. O projeto Justiça Póstuma cresceu.
Hoje temos escritórios em 5 estados, mais de 50 advogados voluntários, centenas de casos em análise e um compromisso inabalável: nunca mais permitir que um inocente morra condenado sem que sua verdade seja investigada. Mas apesar do crescimento, cada caso continua pessoal, porque aprendi que não defendemos processos, defendemos pessoas, defendemos memórias, defendemos almas que não tiveram voz em vida e agora clamam por justiça através de documentos amarelados, testemunhas esquecidas, provas ignoradas. E a cada sentença de absolvição que conquisto, sinto Marcos ao meu lado, não mais como presença espiritual, mas como inspiração. Como lembrete de que um erro reconhecido e reparado vale mais que 1000 acertos nunca questionados. Que humildade é aceitar que falhamos. Que coragem é fazer algo a respeito. Hoje, quando olho para trás, vejo 2 versões de mim: o advogado que era antes de descobrir a verdade sobre Marcos e o que me tornei depois. O primeiro confiava cegamente no sistema, acreditava que fazer o suficiente era o bastante, dormia tranquilo mesmo quando as dúvidas sussurravam. O segundo questiona, investiga, insiste e carrega a consciência de que justiça não é conforto, é compromisso. Aprendi que há verdades que levam anos para emergir, que há culpas que não envelhecem, que há dívidas que transcendem a vida e a morte, e que no final o tribunal mais severo não é o do júri, nem o do juiz, é o da própria consciência. Marcos Vinícius Ferreira de Souza não voltará à vida. Seus 15 anos de condenação injusta nunca serão devolvidos. Mas seu nome foi limpo, sua verdade foi reconhecida. Sua memória foi restaurada, e isso, descobri, é o que a justiça espiritual nos pede. Não a perfeição impossível, mas a reparação possível. Se você está me ouvindo agora, saiba, nunca é tarde para corrigir um erro. Nunca é tarde para buscar a verdade. Nunca é tarde para fazer justiça, mesmo que póstuma, mesmo que custosa, mesmo que dolorosa. Porque cada alma merece ser defendida, cada verdade merece ser ouvida, e cada erro merece uma chance de redenção. Descobri a verdade anos depois, e ele já estava morto, mas a justiça essa nunca morre, apenas espera. Espera por alguém corajoso o suficiente para desenterrá-la. E quando você faz isso, quando você enfrenta seu erro e luta pela reparação, algo muda, não apenas no mundo, mas em você, para sempre. Porque aqui, no Código da Colheita, toda causa tem uma consequência, e toda alma tem direito à defesa.